escolhas. Quero convidar você a se colocar em pé para ler comigo o primeiro versículo, dos muitos versículos que nós vamos ler na mensagem de hoje. Mas o primeiro deles está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz assim o texto da palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Então, olha, presta bem atenção no versículo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a palavra-chave é escolhe. Fala comigo, escolhe. Bem forte, diga escolhe. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Senhor Deus amado e poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. A tua palavra que é poderosa, que é viva, a tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas e a nossa história. E eu quero pedir que o Senhor use esse teu servo como instrumento nas tuas mãos, e que através deste pregador o Senhor fale com cada pessoa que está aqui presente, que está nas redes sociais, com cada pessoa que está ouvindo a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra produza em nós a mudança e a transformação necessária para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Fala conosco agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diz amém. E me ajuda a honrar Jesus com uma linda salva de palmas, aplaudindo Ele com as mãos, glorificando a Ele com os nossos lábios, dando ao Senhor honra, glórias e louvores. Se assenta e olha para o pastor. Todos nós que estamos aqui, até os mais pequenininhos, os mais novinhos, todos nós já tivemos a oportunidade de irmos num restaurante alguma vez na vida. Alguns já foram num restaurante mais simples, outros foram em restaurantes mais luxuosos, mas todos nós já tivemos a oportunidade de ir uma ou algumas vezes ao longo da vida num restaurante. E é interessante que quando a gente chega num restaurante, nós somos conduzidos a uma mesa, nós nos sentamos, e uma das primeiras coisas que o garçom faz quando nós nos sentamos na mesa é entregar para a gente o cardápio. E aí então a gente abre o cardápio e nós começamos a observar que o cardápio tem várias opções. O cardápio no restaurante oferece várias opções para a gente, e olhando para as opções, nós temos que fazer uma escolha. E quando nós vamos escolher no cardápio, nós escolhemos primeiro de acordo com o nosso paladar. A gente vai olhando as opções e a gente fala assim: isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu gosto muito. E a gente escolhe baseado em duas coisas. Primeiro, o nosso paladar, mas também nós escolhemos aquilo que vai agradar o nosso bolso, porque a gente não pode desprezar o bolso. Então a gente associa ali o paladar com o bolso. Às vezes a comida mais gostosa não está agradando muito o nosso bolso, então a gente vai para a segunda, para a terceira opção. Mas o fato é que quando o cardápio é colocado diante de nós, nós temos que fazer uma escolha, e ali nós escolhemos de acordo com o paladar, de acordo com o bolso, e então a gente come, a gente se alegra com as pessoas que estão com a gente, passamos um momento agradável ali no restaurante. Agora, falando das escolhas das nossas vidas, que é muito mais importante do que a escolha de um restaurante, falando das escolhas das nossas vidas, entenda que o bem e o mal, a vida e a morte, o certo e o errado,
Eles estão no cardápio de nossas escolhas. Quero repetir, escute isso. Quando nós falamos das escolhas das nossas vidas, o bem e o mal, a vida e a morte, o certo e o errado estão no cardápio das nossas escolhas. Escolher o certo, escolher o bem, escolher a vida, é optar pelo caminho que conduz à alegria, é optar pelo caminho que conduz à vitória, é optar pelo caminho que conduz à paz e, acima de tudo, é optar pelo caminho que conduz à salvação. Quero que você entenda que fazer escolhas não é uma escolha. Parece confuso o que eu falei, mas não é. Fazer escolhas não é uma escolha. Todos nós temos que fazer escolhas, querendo ou não. Ainda que a gente decida se omitir. Se omitir foi uma escolha. Então, fazer escolha não é uma opção. Fazer escolha é uma escolha. É algo imperioso. Todos os dias nós estamos diante do cardápio da vida e nós fazemos escolhas. Hoje você acordou e você já teve que abrir o cardápio da vida e fazer escolhas. Vocês escolheram estar aqui esta manhã. E eu quero que Jesus seja louvado numa linda salva de palmas pela vida de vocês. Foi uma excelente escolha. Quando você abriu o cardápio do dia de hoje, você podia escolher assim: vou ficar deitado, vou ficar dormindo. Não vou para a igreja. Você podia ter escolhido muitas coisas, mas quando você abriu o cardápio da vida no dia de hoje, você escolheu que você estaria aqui na presença do Senhor, reunido com os teus irmãos e entregando um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Então entenda uma coisa importante. O resultado e a qualidade das nossas vidas são determinados pelas escolhas que nós fazemos. Repete essa frase comigo, fala comigo. O resultado e a qualidade da minha vida é determinado pelas escolhas que eu faço. Então entenda isso, as minhas escolhas, as tuas escolhas, elas determinam não só os resultados que a gente vai ter na vida, porque os resultados que nós temos, eles não são obra do acaso, mas os resultados que nós temos em todas as áreas da nossa vida, eles são consequência das nossas escolhas. Então, os resultados das nossas vidas, mas não só os resultados, também a qualidade da nossa vida é determinado pela escolha que nós fazemos. Quando você faz uma escolha, esta escolha que você faz vai determinar os teus resultados, os resultados da tua vida. E quando você faz uma escolha, essa escolha vai determinar também a qualidade de vida que você vai ter. Se eu desejo ter bons resultados na minha vida, se eu desejo ter qualidade de vida, eu tenho que fazer as escolhas certas. Quem está me entendendo aí diz um amém bem forte. O tema de hoje é escolhas. Então entenda uma coisa, mais uma coisa importante. Você e eu, nós somos livres para escolhermos. Nós somos livres para escolhermos o que a gente quiser. Quando a gente acorda e o cardápio da vida está diante de nós, nós somos livres para escolhermos o que a gente quiser. Somos livres para escolher o que a gente quiser. Só que nós nos tornamos escravos das nossas escolhas. Você entende isso? Você tem a liberdade de escolher, mas uma vez que você escolheu, você se torna escravo ou prisioneiro da escolha que você fez. É que nem lá no restaurante. Você pode escolher o prato mais caro, não pode? Sim ou não? Mas na hora de pagar, você pode pagar o preço do mais barato? Ora, se você escolheu o mais caro, você vai pagar o mais caro. Então você é prisioneiro da sua
escolha. E assim é na vida. Eu posso, na minha vida, escolher o que eu quiser. Mas junto com a minha escolha vem o preço. Junto com a escolha que eu fiz vem o preço. E o preço não é opcional. A escolha é opcional, mas o preço não. Então a escolha, eu tenho liberdade para escolher o que eu quiser. Você tem liberdade para escolher o que você quiser da sua vida. Mas a partir do momento que você fez uma escolha, você se torna prisioneiro da escolha que você fez. Então sacode o irmão do seu lado e fala para ele assim: cuidado com as suas escolhas. Cuidado, você que está nas redes sociais aí, cuidado com as tuas escolhas. Olha que interessante a Bíblia. Liderados por Josué, os hebreus haviam conquistado a terra prometida. Agora a terra já foi dividida. Cada uma das tribos já tomaram posse da sua terra. Josué dividiu a terra entre as tribos. Eles já estavam ali, cada um no seu pedaço de terra, todos felizes. Mas agora que eles já tinham conquistado a terra prometida, que cada um já estava assentado, cada tribo assentada no seu pedaço, na sua propriedade, agora eles tinham que fazer uma escolha. Diga bem forte comigo: escolha. Então acompanha comigo Deuteronômio 24, do versículo 14 ao versículo 16. Josué reúne o povo e conversa com eles, e apresenta diante deles o cardápio, e fala para eles: vocês vão ter que fazer uma escolha. Deuteronômio 24, do 14 ao 16, está... Eu marquei o versículo errado. Hã? Não, mas deve ser Josué, deixa eu ver lá. Que eles conquistaram a terra. Josué 24. Isso mesmo, Josué, eu só escrevi errado aqui. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Aí, agora pois, disse Josué, o povo reunido diante dele. Josué diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, fala comigo, escolha. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí o Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa aí, nós vamos ler o versículo 16, mas olha que interessante. Josué chama o povo e diz assim: olha, nós já estamos na nossa terra e agora é hora de fazer uma escolha. Vocês têm que escolher a que Deus vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses que as pessoas tinham lá no Egito, se vocês vão servir aos deuses que os vossos pais serviram no passado, se vocês vão servir os deuses do povo que habitava aqui nessa terra. Mas eu já fiz uma escolha, e a minha escolha a minha escolha não depende da escolha de vocês. Vocês escolhem o que você quiser, porque cada um é livre para escolher aquilo que quiser. Mas o Josué está dizendo: mas eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem faz essa escolha, levanta a mão e diga um glória a Deus bem forte. Então, com a mão direita levantada, diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí no 16 o povo também toma uma decisão, o povo também faz uma escolha. Versículo 16 diz: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Eles também escolheram: vamos servir ao Senhor. Só quem vai servir ao Senhor aí por toda a vida, dá um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte, com bastante alegria. Glória a Deus.
Olha que interessante como a escolha está presente na Bíblia, nas Escrituras. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14, Jesus apresenta duas portas e dois caminhos para escolhermos. Sempre tem opções no cardápio. O cardápio da vida é assim, sempre vai ter opções, opções boas e opções ruins, opções certas e opções erradas, opções que abençoam e opções que amaldiçoam. O cardápio da vida é desse jeito, sempre vai ter opções. E Jesus apresenta duas portas e dois caminhos para escolhermos: uma porta estreita com um caminho apertado, e uma porta larga com um caminho espaçoso. E Jesus, ele nos aponta, ele nos indica a escolha certa quando ele diz: entrai pela porta estreita. Então veja que sempre o cardápio tem escolhas, mas lá no cardápio tem a escolha certa. Fala para o irmão do lado: sempre faça a escolha certa no cardápio da vida. Lá em Tiago capítulo 3, do versículo 9 ao 11, Tiago fala sobre escolhermos bem as nossas palavras. Tiago fala sobre escolhermos bem o que vamos falar. Escute isso, até as nossas palavras, até aquilo que nós vamos falar, a Bíblia ensina que nós temos que escolher bem. Por quê? Porque as nossas palavras podem abençoar, mas também podem amaldiçoar. As nossas palavras podem abençoar e amaldiçoar os outros, e as nossas palavras podem abençoar e amaldiçoar a nós mesmos. Por isso que Tiago, lá no capítulo 3, do 9 ao 11, ensina que nós temos que escolher bem as nossas palavras. Leia comigo aqui, Tiago 3, 9 diz assim, volta o 9. Com ela, com a boca, com as palavras, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Deixa aí, olha o que o Tiago está falando. Com a mesma boca que saem palavras, a gente usa palavras que glorificam a Deus, mas com a mesma boca que as pessoas glorificam a Deus, elas usam palavras que amaldiçoam os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver o que Deus pensa sobre isso. O versículo seguinte: de uma mesma boca procede, sai o quê? Bênção e maldição. Aí o Tiago fala: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não é para da mesma boca sair coisa boa e coisa ruim. Não é da mesma boca sai bênção e maldição. A mesma boca sai bênção e morte. A sua boca é instrumento de bênção, é instrumento de vida, é instrumento de vitória, é instrumento de alegria na sua vida e na vida dos outros. Escolha bem as tuas palavras. Olha o versículo seguinte. Ele fala: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Claro que não. E o versículo seguinte: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então a minha e a sua boca, nós temos que fazer a escolha certa. As palavras que vão estar aqui, as palavras que vão sair da nossa boca têm que ser escolhidas com critério e com cuidado, porque com as nossas palavras nós amaldiçoamos, mas com as nossas palavras nós abençoamos. Levante a sua mão direita e fala assim: eu prefiro abençoar. Fala: com as minhas palavras eu prefiro abençoar, gerar vida e vitória para a glória de Deus. Diga um amém e aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Lembre-se sempre disso. O resultado e a qualidade das nossas vidas são determinados pelas escolhas que fazemos. Vamos repetir isso de novo? Fala comigo: o resultado e a qualidade da minha vida são determinados pelas escolhas que eu faço. Então guarda isso no coração. As escolhas que você fizer vão determinar o resultado e também a qualidade da sua vida.
Fala de novo para o irmão lá assim, ó, cuidado com as tuas escolhas. Agora, olhe bem para mim com atenção. Você está entendendo o que Deus está falando aqui essa manhã? Agora entenda bem, dentre as muitas escolhas, assim como Josué fez e como Jesus também fez, eu quero te dar alguns conselhos. Josué deu conselho ao povo, quando ele disse, ó, não sei o que vocês vão escolher, mas se vocês quiserem seguir o meu exemplo, eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus também deu conselho quando ele falou assim, ó, tem 2 portas e 2 caminhos. E ele falou, entrem pela porta estreita. Não entra pela porta larga não, estou dando um conselho. Entra pela porta estreita. E assim como Josué fez, assim como Jesus fez, eu também quero te aconselhar, te dar alguns conselhos para que você faça escolhas certas na sua vida. Eu quero te indicar caminhos, quero te ajudar a fazer escolhas certas. Você está preparado para aprender aí? Quem tá disposto a aprender, diga, é comigo, pastor. Então vamos lá. Qual o primeiro conselho que eu quero te dar aqui? Eu vou te dar só alguns conselhos. Primeiro conselho que eu quero te dar. Dentre as muitas escolhas certas que nós temos que fazer na vida, a primeira que eu quero te indicar é escolha amar. Fala por mão do lado assim, fala escolha amar. Nós temos no nosso cardápio a opção de amar ou de odiar. Porque a opção do ódio, ela surge quase todos os dias. Tem pessoas que fazem coisas para provocar o ódio no nosso coração, para provocar o ódio nas nossas vidas. Esses dias, uma irmã que está sentada aqui conversava comigo, contando um testemunho, que no passado as pessoas provocavam ela, e ela ia para cima, né? E ela contando feliz assim, Jesus transformou a minha vida, porque a minha vizinha me provocou, e eu falei, a gente não pode brigar, a gente tem que orar, porque a gente pode precisar um do outro, eu posso precisar de você, você pode precisar de mim, e nós temos que ser amigas. O que é isso? A pessoa está fazendo uma boa escolha. Ela podia escolher odiar, mas escolheu amar. E eu quero te aconselhar a fazer isso. Quando você abrir o cardápio da sua vida e tiver a opção de odiar e de amar, escolha amar. Diga bem forte assim comigo, eu escolho amar. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim, amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor não vem do diabo. O amor vem de quem? O amor vem de Deus. 1 João 4, 7 e 8. E todo aquele que ama, não aquele que odeia, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de quem? De Deus. Não é do diabo, o amor é de Deus. E qualquer que ama, todo aquele que ama, não o que odeia. O que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo seguinte diz, quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, por quê? Porque, bem forte, fala comigo, porque Deus é amor. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Temos que escolher o amor, temos que escolher amar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, do versículo 44 ao 48. Mateus capítulo 5, do versículo 44 ao 48. Eu, porém, é Jesus que está falando. Eu, porém, vos digo, amai. Amai quem? Amai quem? Amai-os, gente boa. Também. Mas é fácil amar gente boa, né? Amai quem te ama. Também, mas é fácil amar quem te ama. Pergunta se não é fácil amar a Sueli. Pergunta se não é fácil amar o Júnior e a Rebeca. É fácil amar o seu Magno. Moleza amar o meu pai, minha esposa, meus filhos. Mas ele está dizendo o quê? Amai vossos inimigos. Quando você abrir o cardápio pela manhã, e o diabo te mostrar no cardápio o inimigo e sugerir odeie, escolha
amar. Fala para o irmão do lado aí, escolha sempre amar. Ou diga assim, sempre escolha amar. Vamos lá, vamos ler os versículos, é até o 48 que eu disse, né? Vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Em outras palavras, fala bem de quem fala mal de você. É difícil, né? Pessoa fala mal de você, o que dá vontade? De falar mais mal dela ainda. Aí Jesus fala, não, ama essa pessoa e fala bem dela. Fazei bem aos que vos ajudam. Não é não? Fazei bem a quem? A quem vos odeia. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu oro, pastor. Mata ele, Jesus. Leva ele para os quintos dos infernos. Não, não é isso não. É orar com amor, é orar para Deus abençoar, para Deus transformar, é orar para Deus salvar. E por que tem que fazer isso? Você tem que fazer isso para que você seja filho do vosso Pai que está no céu. Olha que Jesus está dizendo, se você não ama, se você não escolhe amar, se você diante do inimigo escolhe o ódio em vez do amor, então você não é filho de Deus. É duro, porque quem é filho de Deus escolhe amar. Fala comigo, quem é filho de Deus? Tem filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus, diga comigo, quem é filho de Deus? Escolhe amar. Olha lá versículo seguinte. Porque o Senhor faz que o sol se levante só sobre os bons, sobre os maus e os bons, e faz que a chuva desça sobre justos e injustos. Continua. Pois, olha a pergunta de Jesus, se amardes os que vos amam, só os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus está dizendo assim, amar só quem te ama, qualquer um faz. Não tem virtude nenhuma você amar só quem te ama. Não teria virtude nenhuma em mim se eu amasse só a Sueli, a Rebeca, o seu Magno, o Júnior, a Cristina. E a Eneida, minha irmã. Não teria virtude nenhuma em mim se eu amasse só quem me ama. Aí agora, para ter virtude, você tem que escolher amar quem te ama e amar quem te odeia. Amar quem é fácil amar e amar quem é difícil amar. Para que haja virtude em você, você tem que amar quem merece ser amado, mas também amar quem merece ser odiado. Você abre o cardápio e está escrito odeia, e você escolhe amar. Fala, eu escolho amar. Então diga para o irmão ao lado, escolha amar, sempre escolha amar, fala para ele. Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar nas escolhas. Um outro conselho, escolha perdoar. Fala para o irmão do lado, fala, escolha perdoar. Perdoar também é uma escolha. Você sabe que eu já ouvi várias pessoas falando assim, talvez em algum momento de nervosismo, de raiva, você também tenha falado sobre, porque a gente precisa perdoar quem? Quem nos feriu, não é isso? A gente precisa perdoar quem nos feriu, quem nos machucou, quem nos causou dor, quem nos causou mal, quem nos trouxe sofrimento. São essas pessoas que a gente precisa perdoar, só que todas as vezes que a gente lembra delas, dói. Todas as vezes que a gente lembra dela, sangra. E aí então, a gente deseja, a gente olha para aquela pessoa, pensa nela com fúria, com raiva. E muitas vezes na hora da raiva, você pode ter dito assim, ó, alguém falou, você tem que perdoar, e você pode ter dito, mas fulano não merece perdão. Quem já ouviu essa frase aí? Dá um sinal com a mão quem já ouviu. Você tem que perdoar, e a pessoa está nervosa, porque você está falando sobre a pessoa que te causou mal, a pessoa fala, até só falta sair fogo do olho, não merece perdão. É verdade, porque o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem precisa. E quem que precisa de perdão? Quem machucou você. Então guarda no teu coração isso, o perdão não é para quem merece, porque ninguém merece. O que a pessoa fez não merece perdão. Aí você olha para Jesus, Jesus falou, então, mas vai lá e perdoa, porque você também não merecia o meu perdão,
mas eu fui lá e perdoei você. E se eu te perdoei, diz Jesus, você também precisa perdoar. Por isso que quando você abrir o cardápio da vida, e diante do cardápio da vida tiver lá as duas opções, perdoar ou não perdoar, escolha perdoar. Fala para o irmão do lado aí, escolha sempre perdoar. Olha aqui está escrito em Marcos 11, 25 e 26. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 está escrito assim: quando estiverdes orando, Jesus parte do princípio que você ora. Você ora mesmo? Quem ora aqui? Ih, tem muita gente que demorou para levantar a mão. Deixa eu perguntar de novo. Quem ora aqui? Jesus parte do princípio que a gente ora, porque a gente é crente. Aí ele fala assim: quando estiverdes orando, quando vocês estiverem orando, faz o quê? Perdoai. Você sabe que a gente vai falar assim, então eu não vou mais orar para não perdoar. Porque é só para perdoar quando eu estiver orando. Não, quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para quê? Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Deixa eu perguntar, quem aqui, duas perguntas. Primeira pergunta, levanta a mão, quem precisa do perdão de Deus? Pode baixar a mão. Segunda pergunta, dos que precisam do perdão de Deus, quem quer receber o perdão de Deus? Maravilha, eu levantei as mãos 2 vezes. Mas você viu aqui, ó, para que você receba o perdão de Deus, você precisa perdoar. Se você não perdoa, Deus não perdoa você também. Se você não libera perdão para os outros, Deus não libera perdão sobre a sua vida. Se as pessoas não recebem perdão de você, você não recebe perdão de Deus. Então, por isso que quando você abrir o cardápio da vida, e no cardápio da vida tiver a opção de perdoar e não perdoar, escolha perdoar. E perdoar é quem não merece, porque quem causou mal contra a gente não merece o perdão. Mas Deus está dizendo, perdoa e ame. Ó, amar e perdoar. Fala comigo, amar e perdoar. São 2 escolhas maravilhosas e eu estou te aconselhando. Quando abrir o cardápio, escolha amar e escolha perdoar. Só vamos ler mais um versículo sobre o perdão, Lucas 6,37. Olha só Lucas 6,37. Lá está escrito assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Nessa tradução está escrito, soltai e soltar-vos-ão. Na outra tradução está, perdoai e sereis perdoado. Quem que é perdoado? Aquele que perdoa. Amém? Então 2 conselhos eu já dei. Escolha amar e escolha perdoar. Quem vai seguir esse conselho aí? Você sabe que Jesus falou assim, entrai pela porta estreita. Só que ele disse, mas são muitos que entram, apesar do conselho, são muitos que entram pela porta larga. Jesus dá o conselho, entra na porta estreita, as pessoas ouvem o conselho, mas não segue o conselho, entra na porta errada. Eu estou te aconselhando, escolha amar, escolha perdoar, não sejam como os rebeldes, siga o conselho. Terceiro conselho que eu quero dar para você hoje, escolha ter paciência ou escolha ter autocontrole. Fala para o irmão do lado assim, ó, escolha ter paciência. Escolha ter autocontrole. Você sabe que ter paciência e ter autocontrole é uma qualidade, é uma virtude. E eu me atrevo a dizer, é um fruto do Espírito Santo na sua vida. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Quem tem o Espírito Santo tem que ter fruto do Espírito. E quem tem o Espírito Santo tem paciência e tem autocontrole, se controla. Tem pessoas, você conhece aquelas pessoas que tudo que vem na mente ela fala? E aí ela fala as coisas que machucam os outros, que ofendem os outros. Eu estou falando de crente, não estou falando de mundano, porque do mundano a gente até entende. Mas eu estou falando de um monte de crente que é assim, tudo que vem na mente ele fala. Aí a gente vai aconselhar, fala, irmão, você não pode falar assim. Irmã, você não pode falar desse jeito. Sabe o que os irmãos falam para mim muitas vezes? Eles falam assim, pastor, eu não sei se é falso. Quem já ouviu assim, essa justificativa? Não, eu falo mesmo porque eu não sei se é falso. É interessante que as pessoas chamam a falta de controle, a falta de paciência de
Quem está sendo calmo, quem está tendo paciência, a pessoa está dizendo que é falso. Porque se ela fala assim, eu não sei ser falso, e eu consigo me controlar, eu consigo ter paciência, a pessoa está dizendo que eu sou falso. Mas a Bíblia não diz que eu sou falso. A Bíblia diz que isso é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz, amor, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Longanimidade é pavio longo. Mansidão é ser manso. Domínio próprio é se controlar. Isso é fruto do Espírito, não é falsidade. Então você tem que escolher. Quando você abrir o cardápio da vida, você vai perceber que no cardápio da vida vai ter situações que você vai ter que escolher entre ter paciência ou perder a paciência, entre ter autocontrole ou perder o controle. E você tem que fazer a escolha certa. Escolha ter paciência. Fala para o irmão do lado, escolha ter paciência. Entenda, o cardápio da vida vai te provar muitas vezes, o cardápio da vida vai te oferecer um monte de opções para você perder a paciência e perder o controle. Mas escolha não perder a paciência, escolha não perder o controle, porque escuta uma coisa, as pessoas e as situações podem até contribuir para o meu erro, para que eu escolha errado. Mas mesmo que outras pessoas contribuam, que as circunstâncias contribuam, o único responsável pelas minhas escolhas sou eu. Porque sou eu que vou sofrer as boas ou as más consequências da minha escolha. Então, mesmo que alguém faça de tudo para mim perder a paciência, escolha não perder a paciência. Ainda que alguém faça de tudo para você eu perder o controle, não perca o controle. Escolha não perder o controle. Então, o meu conselho é, escolha ter paciência, escolha ter autocontrole. Lê comigo alguns versículos. Tiago 1,19, olha só. Tiago 1,19 diz assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e, por último, tardio para se irar. Ele quer dizer assim, não se ire. Escolha não ter ira. Você vai ter opções para ficar irado. Mas eu escolho ter paciência. Fala comigo, eu escolho ter paciência. Lê comigo o versículo seguinte sobre a paciência. Provérbios 15:18 e depois Provérbios 19:11. O 15:18 diz assim, porque a ira do homem, o 15:18, o homem iracundo. O que é iracundo? Cheio de ira. Tem gente que é tão cheio de ira que só anda de cara feia, já reparou? Como que é, pastor Rio da Cara? Irmão, eu costumo dizer que quem anda de cara feia não serve nem para dar informação. Já percebeu isso? Você está perdido num lugar, não sabe para onde vai. Aí você vê uma pessoa, você vai falar, vou pedir informação para aquela pessoa. Quando você vai na direção dela, ela está de cara feia, você fala assim, eu prefiro continuar perdido. Você não pede nem informação para quem anda de cara feia. O irancudo é assim, mas o homem irancudo, a mulher irancuda, suscita o quê? Contendas. Quem escolhe no cardápio da vida a ira, levanta, provoca contenda, confusão. Mas o que tarda em irar-se, o que se recusa a irar, apaziguará a luta. Quem escolhe não ter raiva, quem escolhe não ter ira, quem escolhe ter paciência, é um provocador de paz. Ele apazigua a confusão. A pessoa vem cheio de ira e você trata com paciência. A pessoa vem cheio de ira e você age com paciência, com autocontrole. Você acaba com a confusão e você traz paz no meio da luta. Quem está entendendo diz um glória a Deus. E o último versículo aí sobre esse conselho, Provérbios 19:11. Olha lá o 19:11, ó. A prudência do homem faz reter o quê? A sua ira. E é glória sua o passar por cima da transgressão. Ter paciência. Quando a gente tem paciência, a gente supera todas as coisas e muda a situação. Agora, outro conselho. Qual o conselho que eu já dei? Escolha amar, escolha perdoar, escolha ter paciência. Responde após mim, fala, escolha amar, escolha perdoar,
Escolha ter paciência. Agora, outra coisa, escolha a palavra branda ou a resposta branda. Quando a gente abre o cardápio da vida, muitas vezes no cardápio da vida tem provocação. E quando alguém nos provoca, qual que é o instinto natural da gente? Responder com dureza. Responder com grosseria. Quando alguém está provocando, o nosso instinto natural é responder com braveza, com dureza, com grosseria, com estupidez. Esse é o instinto natural, mas não é o conselho da palavra de Deus. O conselho da palavra de Deus diz que nós temos que escolher a palavra ou a resposta branda. Olha Provérbios 15:1, o que diz? Provérbios 15:1 diz assim, ó: a resposta nervosa, a resposta estúpida, a resposta grosseira, não, a resposta, o que é a resposta branda? Resposta calma, resposta tranquila. A resposta branda faz o que, igreja? Desvia o furor. O que desvia o furor é a resposta branda. A pessoa vem com sangue nos olhos, você traz uma resposta branda, você desvia, você se apaga o fogo do furor do coração da pessoa. Mas se você responder com estupidez, mas a palavra dura suscita a ira. Então você tem um cardápio para escolher, ou a palavra dura, ou a resposta branda. Fala comigo, eu escolho a resposta branda. Lembra desse conselho e pratica. Eu quero falar mais duas coisas para terminar essa mensagem. Eu quero falar sobre algo físico, mas que é bíblico e é espiritual. Olhe para mim todo mundo, por favor. Você que está na rede social também escute com atenção. Escolha ter saúde. Qual que é a escolha que eu estou falando? Escolha ter saúde. Eu sei, eu não sou ignorante, eu sei que existem algumas doenças, algumas enfermidades que as pessoas não têm o poder de escolher. Algumas doenças, algumas enfermidades que elas surgem sem a pessoa ter feito nada, mas são exceções. A grande maioria das doenças e das enfermidades que as pessoas têm, elas são resultado ou consequência das escolhas que a pessoa fez ao longo da vida. E nós temos que escolher ter saúde. Você tem que escolher ter saúde. E para ter saúde, nós temos que gastar tempo para ter saúde. Tem gente que não vai no médico. Eu lembro quando nós estávamos na Brasilândia, nós descobrimos que uma irmã, a última vez que ela tinha ido no médico foi quando ela estava grávida do último filho dela. Só que o último filho dela já era jovem na igreja, devia ter 17, 18 anos. Então fazia 17, 18 anos que a irmã não ia no médico. 17, 18 anos, se surgiu uma pelotinha no seio, já deu tempo de virar um câncer de mama incurável. Está entendendo? Tem que ir no médico. Mas tem gente que não vai. E quem não vai no médico não está cuidando da saúde. Eu vou fazer o teste de câncer de mama, dói, porque põe aquele negócio que aperta, que não sei o quê. Eu garanto para você que o câncer dói mais do que o exame. Vai lá e faz o exame todo ano. Melhor sentir aquela dorzinha e não ter nada, ou se tiver descobrir no começo já sarar, do que depois você sentir a dor do câncer. Eu estava junto com uma pessoa que estava sofrendo com câncer, o câncer já em estágio avançado. A enfermeira estava querendo colocar como chama aquele negócio? O acesso e não achava a veia. A enfermeira colocava a agulha assim e eu via a agulha mexendo para lá e para cá. A própria enfermeira estava com cara de angustiada, de tentar achar a veia da pessoa e não achava. E olhava para a cara da pessoa assim, a pessoa estava serena, calma. E aí a enfermeira disse para ela, falou assim, desculpa moça, eu não estou achando a sua veia. Sabe o que ela respondeu? E eu chorei na hora. Ela falou assim, se toda a minha dor e o meu problema fosse isso, eu seria a pessoa mais feliz da vida. Porque a dor dela, a maior dor dela não era uma agulha passando aqui dentro. A maior dor dela era a dor que o câncer causava no corpo dela. Olhe para mim e escuta. Quem não tem tempo para cuidar da saúde,
vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Vou repetir. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, querendo ou não, vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Porque quando você estiver doente, não tem conversa. O médico te interna e você tem que parar de trabalhar para ficar internado. Quando você não tem mais força física para se levantar para trabalhar, você não vai trabalhar. Agora as pessoas, não, eu não tenho tempo de ir no médico. Não tenho tempo de fazer exercício. Não tenho tempo. Quando ficar doente, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Então, fala por irmão do lado assim, ó, é melhor cuidar da saúde. O que é melhor, cuidar da doença ou da saúde? Então faz a escolha certa, o cardápio da vida está aí. E você tem que escolher. Você tem que escolher. Irmãos, tem gente que vai no médico. O médico constata uma deficiência, uma doença, uma enfermidade e passa uma medicação para a pessoa ter qualidade de vida e saúde. E sabe o que a pessoa faz? Não toma o remédio. Tem gente que tem problema de pressão alta e só toma o remédio da pressão alta quando está com dor de cabeça e quase explodindo. Não, remédio de pressão alta não é para tomar só quando está com dor de cabeça. É para tomar para controlar a pressão, para não ter dor de cabeça, para não dar um infarto, para não dar um derrame, para não explodir. Mas a pessoa só quer tomar o remédio quando estiver quase explodindo. Está certo ou está errado? Fala comigo, escolha errada. Irmão, hoje eu acordei, desci na cozinha, peguei um copo de água e já tomei meu comprimidinho. Não é pecado, não é feio, não é falta de fé. Muito pelo contrário, é a prudência. Eu vou ler o versículo com vocês, vou provar para vocês na Bíblia que cuidar da saúde é a escolha certa. Vai no médico, toma o remédio direitinho, não importa se é remédio de pressão, se é remédio que o psicólogo passou. O que mais aí, pastora? Se é remédio de diabetes, diabetes também. O pessoal tem diabetes, só toma remédio quando o negócio está lá, a glicemia está lá em cima, que a pessoa está passando mal. Ela fala, tem que tomar o remédio da diabetes. Aí, não é o remédio da Beth. Não, todo mundo olhou para ela, não é o remédio da Beth, é da diabetes. Aí a pessoa só vai tomar o remédio quando está quase dando um treco. Não. O remédio é para controlar a glicemia, que chama o negócio, né? É para controlar a glicemia, para ficar controladinho, mas para ficar controladinho a alimentação correta, atividade física e o remédio no horário certo, na hora certa, todo dia e toda hora. Cuida da saúde. Cuida da saúde. Para de ficar inventando as coisas que os outros falam na internet, de ficar correndo atrás do conselho do vizinho, do amigo. Não, o médico estudou lá 7, 9 anos, tempo integral para aprender o que tem que fazer para ajudar você a ter saúde e você quer ouvir o que o vizinho fala. Quem sabe mais é o vizinho do que o médico. Fala para o irmão do lado, para com isso. Cuida da saúde. Conselho que eu estou dando para você. Cuida da saúde, porque quem não cuida da saúde vai ter que cuidar do quê? Então escolha ter saúde. Sacode o irmão e fala para ele, escolhe ter saúde. Vamos ver alguns versículos bem rápido? Vamos lá, alguns versículos bem rápido, está na hora de terminar. Provérbios 3, do 7 e 8. Provérbios 3, 7 e 8 fala assim, ó. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te daquilo que causa mal para você. Aparta-te da bebida, do cigarro, das drogas, do não dormir. Aparta-te de tudo aquilo que vai te trazer mal para a tua saúde, vai fazer mal para a sua vida. Outro versículo, Mateus 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. A pessoa está doente e não quer ir no médico. Está sentindo dor e não quer ir no médico. Tá passando mal e não quer ir no médico. Já aconteceu até na minha família, de gente que está passando mal, tem que levar no médico na marra, porque a pessoa não quer ir. Não, o médico vai me matar. Não, quem vai te matar é a doença, se você não cuidar dela. Vai no médico. Vamos lá, mais um versículo rapidamente aí. 1 Timóteo 5:23, para quem não gosta de tomar remédio. Ó. Para quem não gosta de tomar remédio. O Paulo receitando um remédio para o Timóteo. Ah, que interessante. O Paulo que orava,
E os doentes eram curados quando ele orava. O Paulo que até morto ressuscitou. O Paulo que usado por Deus, a Bíblia fala assim, Deus através do apóstolo Paulo operava milagres extraordinários, Deus fazia milagres através da vida. Mas o Paulo não falou para o Timóteo, não toma remédio, pelo contrário, não beba mais água sozinha, não beba mais só água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho naquele tempo era remédio. O vinho daquela época era diferente do vinho de hoje e o vinho era remédio. E o Paulo está dizendo assim, ó, você tem enfermidades constantemente e você tem problema no estômago, então toma remédio. Toma remédio direitinho, não toma só água. Põe um pouquinho de vinho junto com a água, porque o vinho é remédio para cuidar do teu estômago e ajudar você a sarar das tuas enfermidades. Se o apóstolo Paulo está aconselhando o evangelista Timóteo a tomar remédio, por que o médico manda você tomar remédio e você não toma porque você fala que é pecado? Fala que é falta de fé. Não, tomar remédio eu não estou confiando em Deus. Mentira do diabo. Fala para o irmão do lado assim, ó, faz a escolha certa. Escolha ter saúde. Quem vai escolher ter saúde aqui esse ano? Então gasta tempo com a saúde para não gastar tempo com a doença, tá bom? Para terminar, Efésios 5, 29 e 30, olha aí, ó. Efésios 5, 29 e 30. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, ou o seu próprio corpo. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ninguém odeia o próprio corpo. Mas a Bíblia diz que cada um alimenta e sustenta, ou seja, a gente cuida do corpo. Tem que cuidar da vida espiritual acima de tudo, é claro. Mas cuidar da vida espiritual não significa ser negligente com o corpo, porque o corpo, a Bíblia diz que ele é templo e morada do Espírito Santo. Você gosta de morar numa casa toda bagunçada, quebrada, suja, fedida, bagunçada? Quem quer morar numa casa bonita, cuida da casa por mais simples que seja? Ora, por que você quer que o Espírito Santo habite numa casa toda bagunçada, toda estragada? Cuida da casa do Espírito Santo, que é o teu corpo. Versículo seguinte, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E para terminar, eu quero dizer para vocês, acima de tudo, olha para o pastor, olha os conselhos que eu dei. Escolha amar, escolha perdoar, escolha ter paciência, escolha a palavra branda, escolha ter saúde. E o último conselho de hoje, acima de tudo, escolha a vontade de Deus. O que é para escolher acima de tudo? Então fala por um lado, escolha a vontade de Deus. Nós temos muitas vontades. Mas a nossa vontade pode ser boa e pode ser ruim. A gente pode estar achando que é boa, mas de repente a nossa vontade não é boa. A gente pensa que é, mas não é. Mas a Bíblia afirma algo sobre a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Olha que a Bíblia fala sobre a vontade, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade que é boa, a vontade que é agradável, a vontade que é perfeita, não é a minha vontade, não é a sua vontade. A vontade que é boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, quando você abrir o cardápio da vida e tiver lá a opção de escolher a sua vontade e a vontade de Deus, escolha a vontade de Deus. Sempre abra mão da tua vontade e escolha a vontade de Deus. Pessoal do louvor, vem me ajudar. Fique em pé no seu lugar. É por tudo isso. Olha para o pastor para mim terminar a mensagem. É por tudo isso que eu me esforcei para falar aqui hoje. Que todos os dias ao acordar, olha para mim o conselho que eu estou dando. É por tudo isso que eu falei que todos os dias quando você acordar, você precisa orar e perguntar para Deus o que Ele quer que você faça. Que você precisa orar e pedir que Deus te dê direção para que você faça as escolhas certas. Lá no Salmo 25, no versículo 12,
lá diz que Deus te instruirá no caminho que você deve seguir. Se você buscar a direção de Deus, Deus vai te instruir no caminho que você deve seguir. Quem aprendeu algo importante aqui essa manhã? Nós já estamos, sem perceber, nós já estamos no projeto de vida. Nós já ouvimos na última mensagem do ano que a gente tem que usar o poder da palavra profética, profetizar a palavra de Deus para construir um ano de vitória. E hoje Deus está falando com a gente que nós temos que fazer as escolhas certas. No cardápio da vida, nós temos que fazer as boas escolhas, as escolhas certas. Por isso que o tema de hoje foi escolhas. E se você guardar esta mensagem, as duas últimas mensagens no teu coração, você já vai começar a construir um ano abençoado. E nem começou os 12 dias ainda, hein? Imagina o que vem por aí. Se prepara, porque nos 12 dias tem coisas poderosas da parte de Deus, revelações tremendas de Deus, para que você construa um ano de bênção e de vitória. Quero pedir que você coloque as tuas mãos no teu coração.